e após 22 anos, Arsenal conquista a sua 14ª Premier League. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, logo após a vinheta, trarei informações aí sobre esse grande feito do time de Londres. Então é isso aí, né, galera? Então o Arsenal carimbou aí, depois de algumas temporadas ali brigando pelo título, né, da Premier League, conseguiu ontem, após um tropeço, mais um tropeço do seu rival aí pela briga pelo título, o Manchester City. Então o Arsenal conquista aí o título mesmo sem estar em campo e Londres vai à loucura. Então, antes de continuar aqui falando sobre esse título tão esperado do Arsenal, mais uma vez quero pedir para vocês o like. Preciso muito do like de vocês. Então você que está chegando agora, você que já assiste os vídeos, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho também para você ficar ciente de quando tiver novos vídeos aqui no canal. Isso daí ajuda demais. Então, mais uma vez, aquele meu pedido de sempre, né? Inscrição e like. E também deixar o seu comentário, o que você achou desse título aí do Arsenal, que já não vem há tantos e tantos anos, né? Então, é isso. Isso posto aí, bora para mais um vídeo aí, mais uma resenha aqui no canal. Agora para falar sobre esse título aí da Premier League, a tão disputada, conhecida mundialmente e acompanhada aí, né, por muitos países no mundo, não só na Inglaterra, obviamente, mas por muitos fãs aí do futebol ao redor do mundo. Então, o Arsenal conseguiu nessa penúltima rodada aí do campeonato inglês o seu título, que carimba aí o 14º título do time de Londres aí da Premier League. Título muito importante, muito esperado, muito aguardado por muitos e muitos anos. Então, como já foi falado em outros vídeos aqui do canal, o último título de Premier League do Arsenal foi aquele título de 2003, 2004, aquele que ficou conhecido o time dos Invencíveis, né? Que foi o título de forma invicta que o Arsenal conseguiu ganhar naquela temporada. Aquele time liderado pelo Henry Bergkamp, um time muito bem treinado aí pelo Arsène Wenger. Então, de lá para cá, o Arsenal penou bastante. Sempre é um time cotado para ganhar a Premier League, né? Como eu já falei aqui também, é um time que é um time do grupo do Big Six, que é um grupo dos 6 times ali que toda a imprensa, não só da Inglaterra, mas a imprensa mundial, classifica como um dos possíveis campeões da Premier League. Então, o Arsenal, ele faz parte do Big Six. Então, Arsenal que já vinha aí beliscando, né? O Arsenal que vacilou em algumas temporadas aí para conseguir ser o campeão da Premier League. Nessa temporada aí, ele não deu chance para o azar. É claro que eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, vocês podem procurar aí, falando sobre o confronto direto entre Manchester City e Arsenal, que nesse jogo aí o City venceu o Arsenal jogando no seu estádio, no Etihad Stadium, né? Então o City ali ele deu um grande passo para colocar uma pressão muito grande para cima do Arsenal. Até porque naquele jogo o City ele estava com um jogo a menos ainda, então ele ganhou um jogo fundamental. E eu mesmo falei aqui, e acabei queimando a língua, né? Então, meu palpite foi por água abaixo. Eu achava que o City, ele depois dessa vitória para cima do Arsenal, ele iria ganhar o jogo que ele tinha atrasado, coisa que não aconteceu. Ele apenas empatou. E o meu palpite também era que o City, além do jogo atrasado, ele ganharia também todos os últimos jogos que ele tinha para fazer aí na Premier League. Enfim, ele empatou esse jogo aí, que era o jogo atrasado, e também na tarde aqui para o Brasil, claro, na tarde de ontem, ele empatou com o Bournemouth, jogando fora de casa. Um bom time do Bournemouth, inclusive. Então, nesse empate em 1-1 aí, que determinou o título para o Arsenal. Então o Arsenal levanta aí a taça da Premier League, tão sonhada, tão esperada taça, não só pelos jogadores e comissão técnica, mas principalmente pela torcida, sem estar atuando, sem estar dentro de campo. Então agora jogadores que já estão em festa, Londres está em festa aí desde
quando terminou esse jogo do Manchester City. Isso que o Manchester City, ele conseguiu esse empate aí, galera, no finalzinho do jogo. Um gol ali solitário do Haaland, mas com esse empate aí o City, ele chega na última rodada sem chances alguma de título, já que a diferença entre os times aí é de 4 pontos. Então o City ele precisava da vitória para depender de um tropeço do Arsenal na última rodada para assim se sagrar campeão. Então o Arsenal merecidamente conquista essa Premier League. Foi uma temporada difícil mais uma vez para o Arsenal, um time que já vinha sendo contestado por conta dessas últimas temporadas, né? Um time que brigou ali, figurou sempre na parte de cima da tabela, sempre apontado como grande campeão, e no final perdia o gás ali, perdia o fôlego e via os seus rivais ou Liverpool ou Manchester City ultrapassar e ainda serem campeões. Então, dessa vez não vai acontecer isso, temporada 25-26 está assegurado o título para o time de Londres, então parabéns aí para o Arsenal, parabéns para os torcedores do Arsenal, acompanhando aí redes sociais, eu vi que temos muitos torcedores de times ingleses aqui no Brasil, então parabéns aí para as torcidas do Arsenal aqui no Brasil também, galera que acompanha o futebol, vê de pertinho aí, vê que dessa vez não aconteceu essa zica, sai para lá a zica, então o Arsenal conquista aí, o Arsenal que jogou na segunda-feira, Arsenal que recebeu o Burnley e ganhou por 1-0, placar magrinho, mas com 3 pontos ali cruciais. Então, realmente, o placar foi magro, mas os 3 pontos foram importantíssimos, e aí com esse tropeço do City, mais esse tropeço do City, o Arsenal se sagra campeão. Como eu falei lá no começo do vídeo, o 14º título, a 14ª Premier League aí desse time do Arsenal. Um bom time, um time bem treinado, então Arteta ele entra também na galeria dos grandes campeões aí de Premier League, grandes técnicos aí que já passaram pelos times da Inglaterra e se sagraram campeões aí. Então o Arteta é mais um a se juntar a esse seleto grupo aí de técnicos campeões. Ele que já está aí algumas temporadas no Arsenal e perseguia a Premier League, já também, além do título assegurado, tem também a disputa no último final de semana de maio aí da Premier League. Então o Arsenal agora pode focar todas as suas forças, energias, somente no PSG, que é o seu grande rival aí da Champions League, e um título que é inédito, né? Então, se já essa temporada já se desenha aí como uma temporada dos sonhos aí pro torcedor do Arsenal, os Gunners, eles podem ainda sonhar ainda mais, claro, sonhar é livre para todos, mas eles podem realizar um sonho mais alto ainda, que é a tão famosa e perseguida Premier League. O Arsenal que já fez uma final aí de Premier League, perdeu para aquele Barcelona. Logo foram, eu não me lembro muito bem, mas foram, acho que nas 2 temporadas após o título da Premier League dessa temporada 2003-2004. Acho que foi em 2005, 2006 que o Arsenal conseguiu chegar na final e perdeu para o Barcelona, de 2-1. Então, ainda era aquele time dos invencíveis que ficou apelidado aí lá na Inglaterra e também no mundo, mas não conseguiu fazer frente ao Barcelona, perdeu aquela final por 2-1 e ficou aí durante todos esses anos aí sem ser um grande protagonista na Champions League. E agora tem a chance em mais uma final aí que vai ser disputada contra o PSG. É claro que é um enorme, um gigante time aí pela frente. Esse time aí também que já fiz vídeos aqui no canal, inclusive falando sobre a Champions League, também sobre a Ligue 1. Então, um time que o Luiz Henrique transformou num time muito copeiro. Um time que não tem nenhum jogador individualista, né, como tinha antes. Então, isso daí que o Luiz Henrique mudou, trouxe resultados grandiosos aí para o clube. Já entrou na história do clube e pode entrar mais ainda também. Mas eu acho que esse título de Premier League dá para o Arsenal aquele sabor de que eles podem mais. Então acho que o Arsenal agora
para mim já era 50-50 essa final de Champions League aí. Por mais que o PSG, por ter mais tempo aí, já ter essa casca aí, por ter sido o último campeão, é o atual campeão e vai defender seu título, tem essa casca aí já. O Arsenal, diferente do PSG, ainda não conseguiu essa tão sonhada Champions League, mas eu acho que esse título é depois de 22 anos. Pensa só, galera. Claro que tiveram outros títulos aí pelo meio do caminho, tá, galera? Tô falando apenas de Premier League, que é a liga inglesa. Então, o Arsenal, ele ficou 22 anos ali, mesmo fazendo parte do Big Six, sempre brigando, mas nunca conseguindo. E agora, com esse título, acho que dá uma não digo exatamente uma empolgação, mas eu acho que aquela vontade de premiar mais ainda o seu torcedor e, claro, entrar mais ainda na história do clube. Porque depois de 22 anos ganhar um campeonato importante como a Premier League e, para finalizar a temporada, levantar a inédita Champions League, aí seria histórico. Então, são questões aí que logo mais estaremos respondendo todas elas aí nessa final que vai ser histórica. Então, mais uma vez, os parabéns aí para o Arsenal, para o time, para a torcida, e que esse título aí faça com que o Arsenal faça uma grande apresentação e brigue de igual para igual com o PSG para levantar a Champions League. Então, para quem ficou até agora, meu muito obrigado. Mais uma vez, like, inscrição, comentário também do que você achou desse título do Arsenal aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.